Recentemente eu retornei com a minha rotina de estudos de tarô e eu percebi que eu estava sentindo muita dificuldade em reter o meu conhecimento, estudando da forma em que eu estava mais acostumado. Que era simplesmente grifando, anotando e fazendo resumos ali em texto mesmo daquilo que eu estava lendo. Aí eu lembrei que eu tive um professor de filosofia que ele ensinava através de mapas mentais, então eu decidi testar e, para minha surpresa, a retenção de conhecimento foi absurda, foi muito mais fácil, muito mais confortável, e eu comecei a fazer um mapa mental por arcano do tarô. Sim, todos os arcanos, maiores e menores. Preferi começar pelos menores porque eu acho bem mais interessante os arcanos menores. E eu queria começar a gravar alguns vídeos dos estudos, até porque a melhor forma da gente estudar um mapa mental é explicando ele na prática. Isso aumenta muito mais a retenção de conhecimento. Então, eu vou trazer para vocês vídeos dos mapas mentais que eu estou fazendo. No entanto, eu não vou fazer em ordem, não vai ser bem ou mal uma série toda certinha, até porque eu não tenho intenção de ensinar. Posso acabar ensinando, mas a intenção não é essa. A intenção é compartilhar os meus insights, os meus estudos, as minhas anotações, para que eu grave muito bem tudo aquilo que eu estou anotando, para que eu chegue a novas conclusões. Afinal, quando a gente explica, ainda que o básico do básico, que é parte do que vocês vão ver aqui, a gente acaba tendo insights e chegando a novas resoluções daquele conhecimento. Então, espero que vocês gostem. Vamos que vamos. Devo dar uma dica para vocês também, que é importante a gente revisitar os conceitos mais básicos dos arcanos, não importa o quanto que a gente esteja avançado ou não. Sempre recomendo isso porque conforme o tempo vai passando e a gente vai fazendo tiragens, leituras e vivendo a própria vida real, a gente vai amadurecendo. Consequentemente, com esse amadurecimento, é normal que a gente passe a olhar com outros olhos conceitos que a gente já estudou. É o que eu vou propor aqui nesses mapas mentais. Com o tempo, claro, a gente pode ir se aprofundando a assuntos mais complexos, fazer conexões e tudo mais. Mas para não ficar maçante também, vamos nadar um pouco no raso, que também é legal. Então hoje a gente vai falar aqui do valete de espadas. O valete de espadas é aquele tipo de pessoa, uma das pessoas mais arrombadas que a gente pode conviver. Nos ramos verdes, a gente vai sempre ver os aspectos centrais, tá, daquele arcano. No ramo vermelho, a gente vai ver o seu sentido invertido. E aqui no ramo azul, a gente vai ver o conselho. Tá? Vocês já vão observar aqui que a gente tem ser evasivo, ocultar intenções e sentimentos. Quando a gente está trabalhando com o conselho de um arcano, a gente sempre tem que pensar como é que esse arcano agiria. Então, por mais que o arcano em si ele tenha uma conotação bem negativa, existem situações que a gente tem que ser um pouco filha da puta, sim. Fazer o quê? Existem situações e situações. Então, a gente não pode sempre puxar para o lado positivo e bonitinho da coisa, porque a vida não é esse morango. Então a gente vai começar aqui a entender que um dos aspectos centrais do valete de espadas é a futilidade. Ele está muito relacionado àquela pessoa que ela precisa muito da aparência porque ela não tem conteúdo. Lembrando que um valete, normalmente, ele não deve segurar uma espada, ele não tem essa competência para empunhar uma espada, se a gente for pegar muito pela história, principalmente. Então, o que esse imbecil está fazendo aqui? Ele está segurando uma espada e eu gosto de dar uma viajada na carta, tá? Aqui a gente vê que é uma espada que está sendo segurada contra a cabeça. Se a gente for olhar para o sentido mais simples possível, cara, será que você sabe como que você está manuseando isso? Contra você. Agora, se você quiser ir para um sentido mais profundo aí, a espada é geralmente símbolo de domínio, de autoridade, diálogo, comunicação, o poder da palavra, o poder da vontade, sendo direcionado para a cabeça, né, principalmente. O que a gente entende aqui é talvez ele tentando ali reforçar a ideia de algo que ele não é, tentando compensar uma falta de intelecto com um instrumento externo. Eu gosto de seguir por esse caminho. Não sei se vocês concordam, mas para mim faz bastante sentido. Então, quando a gente olha aqui para a ideia de futilidade, logo a gente vê que ele vai ser aquela pessoa que se superestima muito. Ele sempre vai enxergar as próprias capacidades num nível muito maior do que de fato é.
isso naturalmente faz com que ele se torne, ou seja, uma pessoa egoísta e insensível. É aquele cara que ele não liga para a dor das outras pessoas, ele não liga para o problema das outras pessoas. E se em algum momento um valete de espadas se importar com o problema de alguém, você pode ter certeza que é para conseguir algo em troca, até porque vocês vão ver ali que ele é oportunista. Tá? Mas no geral é aquela pessoa insensível que só liga para os próprios objetivos, tá? É prepotente, essa prepotência ela parte daquela ideia que eu trouxe ali anteriormente de ser alguém que sempre se coloca numa posição maior do que de fato é, um valete usando uma espada. Então ele é muito bom em fingir competência. Ele é aquele influencer ridículo que ele posta foto de carrão, mas aquele carro é alugado. Que ele posta foto com um monte de nota, mas ele sacou o salário inteiro, então é lógico que vai ter um monte de nota. Será que ele fez aquilo num dia ou em um mês inteiro, ou talvez até mais? Ou até a nota falsa, né? Por falar em falsa, é um arcano que representa a falsidade e golpistas. Quando essa carta aparece numa tiragem, ela pode estar representando um golpe que ou o teu consulente vai sofrer, ou que ele pode estar aplicando, vai saber. Golpe, trapaça, né? É uma carta muito relacionada a estelionato também, tá? E isso junta tudo com a questão de ser oportunista, né? Consequentemente, vai ser aquele cara que ilude as pessoas sentimentalmente para conseguir algo em troca também, ou simplesmente para se reafirmar como pessoa. Tá? Pode ser aquele cara bonitão do Tinder que ele parece ser maravilhoso, mas na prática você vai ver que ele ainda mora com a mãe e a mamãe limpa a cuequinha, a roupinha dele, deixa dobradinho ali guardadinho. Tá? Então, por fora é uma coisa, por dentro é outra. Se a gente for para um sentido mais divinatório ainda, a aparição dessa maldita carta na tiragem representa más notícias que o teu consulente vai receber ou que vai haver ali na tiragem como um todo, tá? E aí, claro, para a gente ter maiores detalhes sobre quais serão essas más notícias, contexto e as demais cartas de todo o baralho, tá? A gente vai entender que ele é um cara muito preguiçoso também, né? Então, é um conjunto da ópera, vocês veem que uma característica leva a outra. Tá? Aqui eu coloquei que ele deseja conquistar muitas coisas, mas é completamente incapaz, então ele finge que conquistou, ele dá um jeito. Tá? Aqui abre porta para a gente entender um padrão de comportamento interessante. Tive que cortar porque eu sou meio borrão, né? Nisso talvez eu me identifique com o valete de espadas, sou meio burro para tecnologia, embora eu cresci em meio de tecnologia, eu acabei minimizando o Obsidian sem querer. Mas vamos lá. Essa ideia aqui, ela leva a gente a entender um padrão de comportamento que não sei necessariamente se a gente pode aplicar a ele como um todo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, viu? Em querer ficar socando um monte de coisa numa carta de corte, porque senão ela acaba roubando o lugar das outras. Mas geralmente aquela pessoa que deseja conquistar muitas coisas e acaba sendo incapaz em tudo, incompetente, ela tem um vazio muito grande. Ela reconhece as próprias falhas, mas não tem resiliência mental e emocional para lidar com o fato de que reconhece o quão lixo é. Então ela decai em todas essas características, tá? E aí um aviso importante, não necessariamente uma pessoa que seja definida por um valete de espadas numa tiragem vai ter o conjunto todo aqui. Pode ser alguém que se superestima muito e é egoísta e insensível. Pode ser uma pessoa que faz muito fofoca, mas não é insensível, tá? Então, assim, dificilmente vai ser uma coisa só. Pode acontecer, por isso que a gente sempre tem que analisar o contexto como um todo, tá? E aí a gente tem aqui a questão do sentido invertido da carta. Invertido. Invertido, não é negativo, tá? Então, se inverte, é o contrário do que está na posição real. Eu gosto de seguir por essa linha de pensamento. A gente vai ver a verdade, a gente vai ver a fidelidade, cooperação, amizade, enfim. Aqui não tem nem muito o que ficar falando, tá? E o conselho, que é a parte mais interessante, né? Ser evasivo, ocultar intenções e sentimentos. Então, esse conselho aqui, ele deriva dessas características, tá? Então, não necessariamente que o valete de espadas num conselho vai pedir para você ser fútil, para você aplicar golpe em velho, para você dar más notícias com confete, para você invejar o amiguinho, para você ser preguiçoso. Não necessariamente. A gente tem que ter bom senso também, né? Existem algumas coisas aqui que nem o contexto da nossa vida vai ser bom a gente fazer, tá? Por exemplo, ser golpista. Se tu aplica golpe nos outros, tu é arrombado.
Simples. Você não tem que explicar golpe em contexto nenhum. É básico. Então a gente vai, sempre quando estiver analisando o conselho, a gente vai derivar disso daqui, da ideia central. Tá? A gente imagina o que ele faria nessa situação. Então, geralmente é você ocultar suas intenções, seus sentimentos, você não falar da tua promoção de trabalho para aquela tua tia insuportável, tá? Para você não falar que você vai comprar um carro para aquele teu amigo que te abraça com uma espada nas costas, né? Ficar um pouco em cima do muro, às vezes é importante. E aqui no fim a gente vai ter o arcano ressoante. A gente vai ter correlações entre os naipes, tá? Então, o naipe ressoante para as espadas são a copas, tá? O de ouros é para as espadas e por aí vai. O valete de copas aqui, ele vai ser muito contrário ao valete de espadas, né? De certa forma, as copas vai ter o que falta nas espadas, certo? Então o valete de copas, ele é de bem com a vida, ele é suavão, ele é tranquilo, tem uma questão de autoaceitação. Então, ele vai ter o que falta nesse valete aqui de espadas. Vai ter a sinceridade sentimental e tudo mais. Não vou decorrer aqui no valete de copas, tá? Vou explicar mais a relação. Só que se a gente observar, o valete de espadas tem algumas coisas que faltam no valete de copas. Que seria... Sim, seria isso, é óbvio. Mas se a gente derivar algumas outras coisas aqui, será que compensa eu puxar um pontinho? Vamos ver. Então o que a gente pode derivar desse raminho aqui é a esperteza, sagacidade, perspicácia. Porque, desculpa, para você ser esse lixo aqui, você tem que ter algumas qualidades, tá? Qualidades neutras ali, né? Que a gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Isso aqui falta no Valete de Copas, porque ele é muito apaixonado, ele é muito iludido com o mundo, né? Ele não tem uma visão muito prática, muito concreta, entende? Então o Valete de Espadas ele pode ter algumas características que faltam ali no Valete de Copas, que são positivas também. Então é isso que a gente tem, esse mapinha aqui horrível, que eu fiz sim de qualquer jeito. Aqui eu comecei até a fazer bonitinho, aqui eu já avacalhei, que eu já estava meio cansado. Mas é isso que a gente tem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aceitaria feedbacks, tá? Nesse estilo de vídeo mais descontraído, não me importei nem em me arrumar. Talvez se esse vídeo engajar, ou se eu gostar do resultado disso, até porque eu fiz vários cortes aqui, travei pra caramba, eu gravo outros de uma forma um pouco mais elaborada, vou aprendendo também enquanto eu uso aqui o Obsidian, o Scaledrawn. Já tem outros que eu gravei também, ó, Valete de Ouros, Cavaleiro, Rainha. Terminei a série de Ouros aqui, né? Agora tô indo para as espadas. Então é isso, me deixe seu feedback aí, espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.